Bom dia, vamos começar aqui. Então, vamos aqui no material de inquérito policial. Nós já vimos o inquérito policial, natureza, né? E características, vimos aí a natureza, as características, na verdade, né? Administrativo, inquisitivo, entendo, para a fase final para ir para os exercícios, inquisitorial, oficialidade, né? Tem Procedimento como colocar numa escrito, página, professor? uma página só? Eu acho que fica melhor. Passar rápido aqui, rapidinho. Aqui, ó, administrativo, inquisitivo, oficialidade, procedimento escrito, indisponibilidade. Isso aqui são as características, deixa eu dizer aqui, as características do inquérito policial: dispensabilidade, discricionalidade na sua condução, sigiloso. Vimos a instauração do inquérito, né? As formas como eles são instaurados e quando pode ser negada a instauração. Vimos também notícias crimes, né? Quem pode fazer a notícia crime de cognição imediata, notícias crime de cognição imediata e notícias crime de cognição coercitiva, que é o flagrante delito. Aqui é no caso de requisição do MP ou na verdade né, requisição do MP, e aqui é no caso de autoridade policial tomar conhecimento do fato. Deixa eu só salvar aqui logo. Acho que eu já tinha marcado algumas coisas e não salvou. Vamos lá, temos aqui delatio crime simples, delatio crimes postulatória e delatio crimes qualificada. Comunicação feita à autoridade policial por qualquer pessoa do povo, delatio crimes postulatórias é comunicação feita pelo ofendido e a delatio crimes inqualificada é a denúncia anônima. Tramitação do IP, as diligências investigatórias, né? Realização da reconstituição não é obrigatória, né? Temos aqui informações, né? Em se tratando de determinados crimes, a autoridade policial no inquérito ela pode requisitar informações, né? Cadastrais das vítimas e dos sujeitos. Se tratando de crime relacionado ao tráfico de pessoas, mediante autorização judicial, dados técnicos que permitam, né, solicitado, né, dados técnicos que permitam a localização da vítima e dos suspeitos do delito em curso, como sinais e outras informações. Contudo, o acesso sinal não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação, que só precisa da localização da pessoa e não poderá ser superior a 30 dias. O que mais? Inquérito contra agentes de segurança pública, né? A gente viu que tem todo um regramento novo. Esse regramento novo veio justamente nessa nova legislação do pacote anticrime, né? Tem toda uma característica, formas de tramitação, autoridade segurar o inquérito sigiloso e necessário ilustração do fato de interesse da sociedade. Logicamente que esse sigilo não pode se opor, né, à possibilidade do advogado e do próprio, né, da própria pessoa que está sendo indiciada de ter acesso ao inquérito. É sigiloso para as pessoas que não fazem parte do inquérito. Mas mesmo assim, algumas partes na qual ainda não há ainda formalização, não tem acesso nem ao indiciado nem o advogado, né? Até para manter, né, a possibilidade de ter efetividade do inquérito. Incomunicabilidade do preso, já vimos bastante coisa, né? Indiciamento. E agora a gente vai já para a parte final, que é a conclusão e o arquivamento do inquérito policial. Então, vamos começar aqui a aula de hoje, a gente vai ler com mais calma, não vai passar tão rápido como a gente fez agora. Vamos lá, conclusão e arquivamento do inquérito policial. Prazo de conclusão. Esgotado o prazo previsto, ou antes disso, se concluídas as investigações, o inquérito policial será encerrado e encaminhado ao juiz. Os prazos são de 10 dias, se preso, indiciado, né, se a pessoa está presa, e 30 dias se solto indiciado. Ou seja, abrir um inquérito policial, você tem 30 dias para finalizar. Se a pessoa estiver presa, você vai ter que ter 10 dias. Caso o delegado não consiga elucidar o fato no prazo previsto em lei, deverá assim mesmo encaminhar os autos do inquérito policial ao juiz, solicitando prorrogação de prazo. Caso o indiciado esteja solto, o juiz pode deferir a prorrogação do prazo sucessivas vezes.
Caso o iniciado esteja preso, um novo artigo 3º-B do parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que é o caso do pacote anticrime, com eficácia e subsistência pela DI 6298, estabelece que o prazo pode ser prorrogado pelo juiz uma vez por até 15 dias, ou seja, mudou completamente. Prazo anterior, 10 dias preso, 30 dias solto. Se estiver preso, pode ser prorrogado indefinidamente, né? Até ter a conclusão do inquérito. No caso agora do novo pacote de crime, se a pessoa estiver presa, pode ser prorrogado só uma vez por mais 15 dias, ou seja, no máximo 25 dias, né, que a pessoa pode ficar presa. O problema é, imagina você pegar um inquérito daquele que é gigantesco, né? Só de página já tem 1000 páginas. Como é que o cara vai fazer 25 dias? É uma correria, né? Atenção, o STF definiu liminar na ADI 6298 para suspender a eficácia deste e outros dispositivos incluídos pela Lei 13.964 de 19. Assim, por hora, esta previsão de prorrogação no caso do iniciado preso ainda não está em vigor. Estes prazos de 10 dias e 30 dias são regras previstas no Código de Processo Penal, entretanto, existem exceções previstas em outras leis. Vamos lá, crimes de competência da Justiça Federal. 15 dias para o indiciado preso, prorrogável por até 15 e 30 dias para o indiciado solto. Ou seja, na Justiça Federal não é 10 indefinidamente. Você tem 15 dias, depois prorrogável por mais 15 dias. Ou seja, acaba finalizando em 30 dias também. Crimes de lei de drogas. Você tem 30 dias para o indiciado preso e 90 dias para o indiciado solto. Pode ser duplicado em ambos os casos. Então, na lei de drogas, você tem 30 dias para o indiciado preso, 90 dias para o indiciado solto, mas pode ser duplicado em ambos os casos. Ou seja, o cara pode ficar preso até 60, né? Se duplicar. E no caso do 90 indiciado solto, vira 180 dias para concluir o inquérito. Crimes contra a economia popular, 10 dias para o indiciado preso, quanto para o solto. Ou seja, crimes contra a economia popular é 10, 10. Não muda nada. Dá um exemplo para mim, por gentileza, de economia popular. Seria Previdência? Não, crimes contra a economia popular tem uma lei específica. Lei dos crimes contra a economia popular. Aí teria que ver lá os crimes, né? Não é assim de cabeça. Tem que ir lá capturar. Não está no Código Penal. Porque o que está no Código Penal é esse aqui. No Código de Processo Penal é esse aqui. Esse aqui está pegando. É porque ele não colocou aqui as legislações. Deveria ter botado aqui entre parênteses, ó, lei tal, lei tal. Entendeu? Onde é que está isso? Crimes militares, inquérito policial militar. Isso aqui está provavelmente no Código de Processo Penal Militar. 20 dias para o indiciado preso e 40 dias para o indiciado solto. Pode ser prorrogado por mais 20 dias. Vamos lá. O o STJ firmou um entendimento no sentido que, estando indiciado solto, embora exista um limite previsto no Código de Processo Penal, a violação desse limite não teria qualquer repercussão, pois não traria prejuízo ao indiciado, sendo considerado como prazo impróprio. Ou seja, só para concurso. Na prática, o inquérito não precisa finalizar dentro daquele prazo, né? Então, é chamado prazo impróprio. Então, se você tem aquele prazo de 30 dias, não conseguir concluir, isso não vai trazer nenhuma penalidade para o processo, para o inquérito, né? Até porque, como eu falei para você, imagine um processo nesse modelo aí que a gente tem aí de Lava Jato. Um processo não, um inquérito. O processo também é gigante, né? Mas o inquérito já começa gigante, né? Porque você vai lá na casa fazer a apreensão, você já pega muita informação. Imagina analisar essas informações em 10 dias, se a pessoa estiver presa. Tem HD, as pessoas aprendem HD, aprende computador, aprende notebook. Imagina ter que analisar o notebook, todos os arquivos que estão lá dentro para você dizer, pô, tem ou não tem, né, repercussão no inquérito e vai haver prisão, entendeu? Quer dizer, bem que alguns já estão presos, outros casos não. Então, por isso que o prazo é impróprio, ou seja, apesar de existir o prazo, caso ele não seja cumprido, você vai ouvir muito isso, né, na área jurídica, prazo impróprio. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes, quando o auto chega concluso para o juiz, ele tem 10 dias para decidir.
Só que às vezes fica lá concluso para ele 1 ano. Em tese é um prazo impróprio, né? Tem lá em Belém, né? Como o pessoal sabe que eu sou advogado, posso advogar também, né? Apesar de ser servidor público, então. Aí eu pego, olho rapidinho no meu celular. Teve um lá que eu olhei, está concluso para decisão desde 2017. Acho que vai fazer 4 anos concluso para decisão. Eu falei, ó, cara, vai lá com o teu advogado que só chegar com o juiz e dizer, doutor, aqui, ó, vou denunciar no CNJ, né? Você está com uns 4 anos no nosso concluso aí só para sentenciar. Porque tem umas regras no CNJ que não pode ficar muito tempo concluso. Apesar de ser um prazo impróprio, o CNJ ele coloca umas regras, umas metas lá. E esse aí com certeza já ultrapassou a meta, né? 5 anos concluso para a decisão. Estando solto, iniciado, este prazo possui natureza processual, ou seja, dentre outras coisas, conta-se a partir do dia útil seguinte à instalação do crédito do inquérito policial. Contudo, estando iniciado preso, doutrina e jurisprudência entendem majoritariamente que o prazo é material. Né? O prazo é material. Que o prazo material, ou seja, inclui o dia do começo, os termos do artigo 10 do Código Penal. Logo, conta-se a partir do dia da prisão, não do dia seguinte. Tu vai ouvir muito isso aqui também, é prazo material e prazo processual. O que significa isso aí? Primeiro, essa questão da contagem, né? Ah, esse prazo é material, esse prazo é processual. Se for material, 2 repercussões, né? Primeiro, a questão da forma como você conta. E segundo, toda vez que alguém falar para você, olha, esse prazo aqui é material. Quando esse prazo é material, significa assim, decadência, prescrição. Quando o prazo é material, você perde o direito. Quando o prazo é processual, você não perde nada, você só perde a possibilidade de fazer algum ato processual, algum procedimento processual. Você perdeu naquele momento de fazer o ato processual, você não perdeu a possibilidade daquele direito. Então, em várias legislações, você vai ver, não, esse prazo aqui é material. Ou seja, você perdeu definitivamente aquele direito. Entendeu? Em alguns casos, encerra-se o processo. Você vai ver em algumas legislações, você, pô, esse prazo é material. E aí o juiz, ele sentencia ele finaliza o processo ali, faz uma sentença chamada sem resolução de mérito, porque você perdeu um prazo material. Não faz mais sentido o processo. Quando é um prazo processual, existem outros tipos, né? Você não vai ter mais como constituir aquela prova, você não vai constituir mais aquele recurso, né? De uma decisão interlocutória nesse sentido, mas o processo continua. Então tem essa repercussão também quando fala prazo material. E você lembra que a gente tem toda uma questão de interpretação da lei, né, penal e interpretação da lei processual penal. Quando é material, você analisa, né, a possibilidade disso retroagir, né, para beneficiar o réu ou não. Quando ele é processual, não. Você não retroage. Aplica mesmo que ele seja negativo a partir daquele momento. Mas se Né? tiver algo de natureza Pro, material, que é você do processual, do que é do penal, aí retroage. Ele aplica-se ao duas prescrito coisas. lá, né? Isso. Ele retroage para beneficiar e não se aplica se ele for negativo ou se ele prejudicar o réu. Se aplica aquilo que ele já está sendo punido, que é melhor Sim. para ele. Se Se, for material, se for se for material, prejudicial, não aplica-se. não aplica. Porque no penal não aplica. Não aplica. Mas se for para beneficiar, se for material, aplica-se. Você aplica e retroage por causa dele. Agora, se for processual, independente se é bom ou ruim, você vai aplicar na hora. Na Aqui. hora. Para a pessoa que É, está sendo punida. é de eficácia imediata, né? Isso. A lei já começa a agir. Arquivamento. Vamos lá, o arquivamento. Caso entenda que não é o caso de oferecer denúncia, o MP requererá o arquivamento.
em petição fundamentada, incluindo todos os fatos investigados. Caso o juiz discorde, remeterá os autos do inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá se mantém ou não a posição do arquivamento. O juiz está obrigado a acatar a decisão do PJG, Procurador-Geral de Justiça, chefe do MP. Como é que é essa regrinha aqui? É porque, na verdade, assim, a pessoa ela acha assim, vou passar para a polícia, vou fazer justiça. Aí o outro fala lá, não, vou passar no Ministério Público, eu vou ser o cara que faça a justiça. Aí o outro, não, eu vou ser juiz porque eu sou o cara que faz a justiça. No final das contas, todo mundo faz a justiça, só que a justiça é um sistema de justiça. A gente não tem uma pessoa que faz justiça no Brasil. A gente tem um sistema de justiça criminal. É legal no Lei e Ordem, tu já viu? Lei e Ordem, que é uma minissérie, né, americana. Não, é da onde? Eu já ouvi Eu falar, não mas sei. nunca vi assisti, não. Ah, Deve ser na não, Netflix. não é Netflix, não. Acho que ele é da TV a cabo, acho que é da Universal. Passa Eu já ouvi muito. falar. Lei e Ordem. Aí tem uma hora lá que é porque é uma minissérie que aparece a pessoa apurando o crime, né? Uma fase de inquérito policial, e depois aparece uma fase de processual, que é no tribunal. E aí você vê lá o promotor de justiça interagindo lá com os agentes da polícia, acompanhando o processo no tribunal. Aqui o delegado não acompanha o processo no tribunal, né? Assim, passou para o Ministério Público acompanha. Lá parece o próprio, né, os policiais, né, lá na bancada, lá como ouvinte, vendo lá o tribunal, né? Aqui no Brasil, o cara tem tanta demanda que ele vai só passando, nem sabe mais o que que deu aquilo, às vezes. Só sabe que o cara, às vezes, apareceu de novo preso lá, entendeu? Já foi solto, já voltou preso. De novo para o delegado. Mas por que eu estou falando isso? É porque, na verdade, sim, tem essa questão, mas na verdade, sim, a gente tem um. Aí, porque eu falei do Lei e Ordem, porque no começo do thriller, né, daquela parte inicial, ele fala: esse é o sistema de justiça criminal, esse é o nosso sistema de justiça criminal. É porque lá ele explica, né? O sistema de justiça criminal é assim, é que nem no Brasil, que nem o americano. Não existe um agente, um órgão que faz justiça, existe um sistema. Então, no nosso sistema de justiça criminal é bem legal, porque esse parágrafo ele descreve o nosso sistema de justiça criminal. É o quê? O delegado faz o inquérito, né? Remete para o procurador, né? Para o promotor de justiça, ou procurador da República. Se for justiça federal, é procurador da República. Se for justiça comum, é promotor de justiça. O promotor de justiça recebe aquilo ali que foi feito, e aí ele pode ou mandar para o judiciário para dizer: olha, realmente essa pessoa aqui cometeu crime. E aí inicia-se uma nova fase, que é a fase processual. E aí o juiz vai decidir. E vai ficar. Ainda tem faltando aqui né, o advogado, que é a função essencial da justiça, ou o defensor público. E aí, esse é o nosso sistema. Mas nesse sistema ele está falando o seguinte: ó, chega um momento no sistema que o promotor resolve arquivar, né, o inquérito. Dizer, não, o delegado apurou aí, não gostei não, tá bom, não tem prova suficiente, vou arquivar. E não pode arquivar sem comunicar ao juiz, porque é um sistema. E tem que mandar para o juiz dizer: olha, isso aqui que foi feito lá embaixo não, não é o termo correto, lá pelo pessoal da polícia, né, da polícia, pela autoridade policial, eu acho que vou arquivar. E tem que comunicar ao juiz. O juiz vai olhar e dizer: olha, eu não concordo. Não é assim totalmente largado, ele só arquiva, o juiz não tem conhecimento. Não, eu não concordo. Se eu não posso, Até, pela minha inércia, eu não posso, né, dizer que eu vou aceitar mesmo você dizendo que não tem crime nenhum. Mas aí o juiz pega esse inquérito e manda para o procurador de justiça, que é o chefe máximo do Ministério Público. Diz: olha, esse cara aí, o promotor está arquivando isso aqui, eu estou achando que não. entendi, Aí o Procurador-Geral de Justiça é que vai dizer: não, eu quero que continue a denúncia, passa para outro promotor ou procurador para que continue, né, o sistema. E aí está em vermelho aí. Se o Procurador-Geral de Justiça disser não,
realmente tem que arquivar. Aí o juiz tem que acatar. Mas a gente viu que no nosso sistema ele está já meio cheio de rachaduras. Que a gente tem hoje já o próprio tribunal abrindo inquérito, né? Então temos o STF, STJ, eu estou falando assim, o que é que está hoje para o concurso? O concurso é essa lógica do sistema. Mas se o cara perguntar hoje, não, mas o STF pode abrir um inquérito? Pode. Aí você vê que o sistema, como ele foi construído, não tem essa possibilidade, né? Mas hoje já tem dois inquéritos abertos, um pelo STF e outro pelo STJ. Eu ia fazer um comentário, mas né, do meio por fim ia ser um comentário meio bobo, então melhor nem. Não, pode falar. Não, porque assim, eu ia falar que fazia sentido, porque, por exemplo, uma vez que tivesse na mão só de uma pessoa, né, mas como eu estava olhando aqui para o inicial, vamos dizer, o juiz, por exemplo, se tivesse na mão dele decidir, ele poderia ser facilmente persuadido a beneficiar alguém que o ameaçasse, por exemplo. Uhum. Mas uma vez que tem que passar pelo promotor, depois o juiz, promotor e procurador-geral da República, aí eu já abri, né, a mente dizendo, não, que bom que vai ter que passar por três cabeças, pode ser que um discorde do outro, não, como o irmão falou aí, não, eu acho que aqui tem que continuar. Só que do meio para o fim vai terminar numa pessoa que vai decidir, que é o procurador. Então você poderia, ao invés de persuadir o juiz, persuadir o procurador. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, mas aí, Uma por exemplo, facção criminosa, sei lá. mas aí tem uma outra, é porque na verdade assim, eu tô resumindo, mas o sistema é muito mais complexo do que isso. Claro. Por exemplo, no caso específico, por exemplo, no caso específico na Procuradoria-Geral de Justiça, não é o procurador em si, tem uma Câmara de Revisão, não é uma pessoa. O Procurador-Geral de Justiça ele vai assinar, mas, por exemplo, no Tipo um Ministério Público órgão, né? Federal é um órgão, Conselho, né? Sim. não, na verdade é uma Câmara. Uma Câmara é um conjunto colegiado, não é uma pessoa só. É só que eles representam o Procurador-Geral de Justiça, entendeu? Então, por exemplo, tem uma Câmara de Revisão, tem as câmaras de revisão do Ministério Público Federal. Essas câmaras, elas revisam todos os arquivamentos de inquérito. Elas pegam lá, é designado um promotor, e normalmente esse cara já está mais acima na carreira. No caso do Ministério Público Federal, as câmaras são formadas só por subprocuradores, ou seja, já subiu duas hierarquias, a pessoa entra na carreira como procurador da República, vira procurador regional, depois ele vira subprocurador. Ou seja, a Câmara é por subprocuradores, que vai pegar do cara lá, do início da carreira, uma coisa que ele arquivou e vai analisar. Não, no meu tempo não era assim, tal, e já, não, devolve. Tem uma Câmara, não é? É mais, eu só estou falando assim para efeito de concurso, mas é mais complexo, não é uma pessoa procurador, é uma Câmara. São 3, 4, 5, 5 pessoas, não numa Câmara, 6, 7 procuradores antigos que vão decidir. Não sei qual é a formação, mas acho que é assim. E no caso do contrário, porque não colocou aqui no parágrafo, é mais complexo. No caso, existe o contrário, o procurador, né, ou promotor, fazer a denúncia e o juiz dizer que não aceita a denúncia ou rejeitar a denúncia. Também tem recurso para o tribunal. Então, é um sistema bem mais complexo, né? Não é só aqui como eu coloquei aqui, ele botou aqui para explicitar, mas tem o inverso também, o juiz e não, tudo bem, né? A autoridade policial, o delegado apurou, chegou a essas conclusões, você, né, fez um apanhado maior e tal, estudou, me denunciou aqui a pessoa, mas eu rejeito essa denúncia, não acho que é isso do que vocês dois pensaram. Também cabe recurso, né? Então, é um sistema, né, bem amarrado, né? Quando a pessoa tá sendo, né, processada, indiciada, tá bem amarrado o negócio, não há possibilidade, assim, pode ocorrer injustiça, ocorre, mas, assim, tem várias possibilidades de recurso, tem várias possibilidades, tanto injustiça do ponto de vista de persecução penal, quanto da não persecução penal, entendeu? Mas tem vários recursos. Que a gente fala em justiça, pensa logo da perseguir, né? Persecução penal, mas também tem injustiça da não persecução, né? Isso que você falou, poder persuadir uma pessoa a dizer não aceitar a sua denúncia, né? Conhecer o juiz, mas aí o promotor ele tem como recorrer. E o juiz não aceitou, não, mas eu vou recorrer para o tribunal. Dizendo, olha, eu fiz a denúncia, tá tudo, tem materialidade, autoria, tem provas, tem tudo, o juiz está dizendo que não aceita a denúncia, isso não é crime.
E você recorre para o tribunal. O tribunal são os juízes mais, né, experientes, vão olhar, opa, o que é isso? Uma coisa errada aí no primeiro grau, né? Então é um sistema, ninguém faz justiça sozinho. Ninguém é um justiceiro, ninguém é um super-herói, tem todo um sistema. Ou seja, o arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. Promoção de arquivamento pelo MP e homologação pelo judiciário. Ou seja, tem que entender isso aqui, ó. Esse aqui é a vontade de dois ou mais órgãos para formar um único ato administrativo. Lembrando que o inquérito policial é um ato administrativo, é um processo administrativo, não é judicial. Isso cai em direito administrativo, atos simples e atos complexos. Ele é um ato complexo. Para ele formar o ato, arquivamento, um documento, arquiva-se o inquérito, ele é um ato complexo. Então, precisa de vontade de dois órgãos, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas, se tratando de crime de ação penal privada, o que se faz? Depois de concluído o inquérito policial, nesta hipótese, os autos serão remetidos ao juízo, onde permanecerão até o fim do prazo decadencial, aqui, até o fim do prazo decadencial, para oferecimento da queixa, aguardando a manifestação do ofendido. Essa é a previsão do artigo 19 do Código de Processo Penal. Ou seja, lembra do ação penal privada? É que a pessoa precisa, né? Ela foi lá na delegacia e disse, olha, né, tal pessoa fez isso comigo, né, me caluniou, me difamou. Ok. A autoridade policial faz o inquérito, né, conclui tudo. O inquérito é remetido para o Poder Judiciário, que aí, no caso, não é a função do Ministério Público, porque é ação penal privada, e aí vai ficar lá no juízo, o juiz provavelmente vai dizer, olha, o teu inquérito está concluído, quer vir aqui fazer denúncia? Tem que ir lá, porque o juiz não pode abrir por conta própria, princípio da inércia, o Ministério Público não pode fazer nada, porque ele não é detentor Não é dessa... incondicionado, né? não é detentor dessa característica, e vai ficar lá até o prazo decadencial. Ou seja, até a pessoa não poder mais, né, fazer mais nada em relação a esse crime. A doutrina criou a figura do arquivamento implícito. Qual é o modelo do arquivamento implícito? Ocorreria em duas hipóteses. Quando o membro do Ministério Público viesse a ajuizar a denúncia apenas em relação a alguns fatos investigados, silenciando contra outros. Ou seja, o arquivamento é em relação aos fatos, eu entendo que não cabe eu denunciar. Então, em relação àquilo, foi investigado, eu resolvi não denunciar. Então, implicitamente, eu já digo que arquivei em relação àquelas condutas. E quando o membro do Ministério Público viesse a ajuizar a denúncia apenas em relação a alguns investigados, silenciando contra os outros. Então, tem um arquivamento implícito do ponto de vista material e do ponto de vista subjetivo, né? Do ponto de vista objetivo do assunto, da matéria, e do ponto de vista subjetivo das pessoas, né? Então, você tem a possibilidade de dizer, olha, né, a autoridade policial falou, olha, foi esse, tá aqui. Aí o promotor, que é o detentor, né, da competência para fazer a denúncia, ele pega 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3. Esses três aqui vão ser denunciados. Ou seja, implicitamente ele falou que esse aqui está arquivado. Você apurou, mas eu acho que não. Né? Em relação a fatos, mesma coisa. Ó, a autoridade policial vai falar, ó, tem indícios de materialidade desse fato, desse fato, desse fato, desse fato, desse fato. Aí o promotor de justiça recebe aquilo, analisa e fala, ó, esse fato eu vou denunciar para o Poder Judiciário, esse fato, para mim, não houve indício de materialidade. No caso aqui, na primeira mão, não tem indício de autoria desses dois. Então, só por esses três. E aí, isso ele não fala, não bota escrito, ele simplesmente só denuncia dos três. E dos outros dois, não falou nada. Ficou só no inquérito policial. Ou seja, ele arquivou implicitamente. Nesses casos, como o MP teria sido omisso em relação a determinados fatos ou a determinados indiciados, parte da doutrina sustenta ter havido um arquivamento implícito em relação a estes. No entanto, o STF vem rechaçando a sua aplicação em decisões recentes, afirmando que não existe arquivamento implícito. Habeas corpus 104.356, informativo 605 do STF. Outros pontos merecem destaque.
Arquivamento indireto era um termo utilizado por parte da doutrina para designar o fenômeno que ocorria quando o membro do Ministério Público deixava de oferecer a denúncia por entender que o juízo, que estava atuando durante a fase investigatória, era incompetente para processar e julgar a ação penal. Todavia, o juiz entendia que era competente, então recebia o pedido de declínio de competência com uma espécie de pedido indireto de arquivamento. Então, nesse caso, era, né, você faz a inquérito policial, o promotor, né, entra aquele que participou da fase vamos dizer assim, da investigação, mas só que aquele promotor entende que aquele juiz não vai ser o competente para julgar aquilo. Isso aqui também é errado, porque na verdade não há um arquivamento, há uma mudança de competência, né? Passa para outro tribunal, né? Não, isso aí não é caso justiça criminal, isso é um caso, de repente, de uma ação penal, ação pública, ação civil pública. Então, é para outro tribunal. Né? Não houve crime, houve, de repente, uma improbidade administrativa é também crime, mas tipo, uma outra situação que teve dano, mas não chega a ser crime. Aí vai para a esfera civil, não criminal. Vamos lá, trancamento do inquérito policial. O trancamento ou encerramento anômalo do inquérito consiste na cessação da atividade investigatória por decisão judicial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Exemplo, é instaurado o inquérito policial para investigar fato tipicamente atípico. Lembra lá que a gente estudou? Lembra que a gente estudou a construção, né, do crime? Não tá tipificado, não tá não Não está tem, tipificado, não, tá não não tem tem. previsão legal de Uhum, legalidade. uhum. Ou tá naquela, você lembra que tem as caixinhas, né? Tem que ter o fato ilícito, tem que ser culpável, né? Tem que ter Punível e culpável. característica das caixinhas. Então, tipicamente, uma daquelas caixinhas ali, né? Não tá preenchida corretamente. Então, ele é atípico. Ou para apurar fato em que já ocorreu a prescrição. Você lembra que tem. A gente vai chegar nesse momento, provavelmente num dos materiais vai ter prescrição para a gente estudar, mas, né, já percorreu tantos meses, tantos anos do fato, que a pessoa chega lá, olha, já era. Olhou, mas a gente não olhou, mas o irmão já falou por alto já, Aham, que tem um prazo, né? aham, Não faz sentido punir uma pessoa que o prazo prescricional é de 10 anos, aí você vai lá com 15 anos depois de querer punir o cara, né? Você pode até julgar, né, como você falou, aham. mas não vai ter mais. É Pode extinta, né, a até, pode, punibilidade. pode até ter o caso aí de iniciar um inquérito policial, mas você vai lá como advogado e diz, olha, isso está prescrito, pode trancar, quer dizer, não vai investigar. O advogado tem que pedir o trancamento, né? Neste caso, aquele que se sente constrangido ilegalmente pela investigação, investigado ou indiciado, poderá manejar um habeas corpus, chamado de HC trancativo, para obter judicialmente o trancamento do IP em razão de manifesto abuso. Ou seja, não é assim também assim, o delegado não. Se o delegado resolveu abrir, é porque, pô, tá equivocado. Aí você vai ter que construir um advogado ou a defensoria pública, olha, isso daí eu fiz lá atrás, se na verdade, assim, fiz esse assalto, né? Pode ser um assalto também, pode ser, sei lá, um furto. Furtei lá atrás, passou aí 10 anos, agora a pessoa está querendo, né? Foi na delegacia dizendo que 10 anos atrás eu furtei lá ela, me reconheceu. 10 anos depois, já estou trabalhando, tenho filho. Não estou querendo defender bandido, não. Estou dizendo, explicando Não exaustivamente. sou mais aquela pessoa de 10 Aham, anos atrás, a gente muda em aham, um ano, em um mês, um dia, né? Porque aham. não E em 10 aí, anos. e aí vai ter que construir defensoria pública ou, né, um advogado para trancar o inquérito. Não vai investigar um negócio 10 anos atrás. Só teve um Você prazo. vê, né, a competência do advogado, o exemplo que o irmão deu aí, que eu me esqueci a palavra que o irmão falou lá com o pessoal lá do Belém, que olhou o prazozinho lá e falou, ó, isso aí já deveria ter sido investigado, não foi, Aham. então, né?
E às vezes ele não atenta-se, né? Tem algumas pessoas que não atentam a isso, né? Mas aí É uma coisa. depende. É porque eu assim, não estou dizendo que da ponta mais fraca o advogado, é porque advogado, assim, em geral, as pessoas, às vezes, assim, na advocacia estão mais pensando na grana, nessas coisas, da possibilidade fácil, né? Eu não gosto de falar isso, porque depois fica gravado, mas, assim, do outro lado lá, né? Por exemplo, no caso ali do juiz, do promotor, os caras ganham muito bem, então, né? Fazem, não estou dizendo só porque ganham muito bem, fazem um bom serviço, mas, em tese, fazem, né? Ganham muito bem, então tem outras preocupações, né? Então, o cara se debruça, estuda e tal, não sei o quê, né? Em geral, né, tem essa característica. Agora, do outro lado, do advogado. Do advogado é uma negociação, né? O cara pode pagar ou não R$ 1.000, R$ 2.000, 3.000, né? Às vezes o cara olha rápido o seu processo e olha assim, pô, esse cara é muito humilde, mandar para a defensoria pública, cara. O negócio assim, começou a descrever é complexo, pô, um negócio gigantesco, complexo. Esse cara só vai me pagar no máximo assim pela cara dele, assim, pela situação socioeconômica onde ele mora, não vai pagar 5.000. Ah, cara, não dá não. Ou seja, ele não está ali. Ele está vendo assim, cara, esse negócio é muito complexo. Esse cara, pela condição dele, só pode me pagar X, tu vai se debruçar um negócio complexo, tu pode pegar outras ações mais fáceis ali na frente que vai ganhar os mesmos 5.000, entendeu? Tu despacha o cara, assim, não, eu não trabalho com isso. Não, não tem mais jeito não. Nem estudo do carro do cara. Não tem mais jeito não. Porque não é que não tem mais jeito, é porque pô, é muito trabalhoso isso daí. Vou ter que estudar muito, debruçar, Entendi. entender, estudar prescrição, fazer revisão criminal, não sei o quê. E outro é só abrir só entrar com a habeas corpus e vai ganhar os mesmos 5.000, né? Então, não. Então, às vezes, dispensa o cara nesse sentido. Lógico que tem a defensoria pública, que também ganha muito bem, né? Mas dependendo da situação, é mais complicado o cara conseguir lá, às vezes, né? Enfim, o sistema de justiça nosso é assim. A decisão de arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada? Em regra, não, pois o Código de Processo Penal admite que a autoridade policial proceda a novas diligências investigatórias se outras provas tiver notícia. Isso significa que, uma vez arquivado o inquérito policial, a decisão fará a coisa julgada em relação àquelas provas. Assim, não poderá o Ministério Público ajuizar ação penal posteriormente com base nos mesmos elementos de prova. Súmula 524. Esse aqui cai muito aqui, já fiz algumas questões dessas. Nem se admite a reativação da investigação com base nas mesmas provas. Havendo notícia de prova nova, é possível a retomada das investigações. É artigo 18 do Código de Processo Penal. Significa o seguinte, né? A pessoa, né, foi indiciada, correu o inquérito, chegou ao final do inquérito, o promotor diz que não quer mais, né, fazer a denúncia. Não vai fazer a denúncia, arquivou. O próprio Poder Judiciário abriu, tranquilo, arquiva. Já era. Em relação àquelas provas. Não cabe mais ao Ministério Público dizer, não, agora você fez, né, besteira aí na internet, falou contra o presidente, fez alguma coisa. Agora vou pegar aquele inquérito e vou te processar porque eu não tinha te processado. Ou seja, não cabe mais isso. Pode processar em relação ao novo inquérito que ele falou alguma coisa do presidente. Né? Abrir um novo inquérito, novas provas e aí processar a pessoa. Agora, em relação àquele que ele já tinha investigado, não cabe mais. Entendeu? Se ele já estava arquivado, se estava em aberto, tudo bem. Né? Porque tem aquele prazo lá de 10, 30 dias, 10, 30 dias, né? Mas pode estar aberto. Né? Pode ter um inquérito aberto aí há 6 meses e não concluiu o inquérito. Entendeu? E aí, na verdade, essa nova prova vai juntar, inclusive, com essa, e é um inquérito só e vai ter só uma denúncia. Mas se você já arquivou aquele, não cabe pegar aquele para. Em relação àquelas provas, você chegou à decisão que aquilo não era um fato típico. Não tinha, o termo é esse, né? Que você sempre vai ouvir falar no inquérito. É indícios de materialidade, ou seja, indícios de que há o fato típico, e indícios de autoria, de que existe a pessoa que fez aquilo. Porque senão você vai arquivar o inquérito. Quando é que você arquiva, na maioria dos casos do inquérito? Não tem indícios de materialidade, ou seja, não existe fato típico.
Não existe crime ali, não tem materialidade, ele fala materialidade, está dizendo assim, indícios do crime. Autoria, indícios de quem foi a pessoa. Se eu não sei quem foi a pessoa, vou processar como? Vou passar para o Ministério Público, o Ministério Público vai fazer a denúncia contra quem? Você não tem quem foi a pessoa. Então, você vai pedir para arquivar, você faz o relatório com a autoridade policial, dizendo, olha, a situação é a seguinte, apuramos isso, realmente houve materialidade, mataram fulano e tal, mataram fulano e tal, né? Fizemos, né, todas as buscas, mas é um local esmo, ninguém sabe, sei lá, envolvimento de droga, ninguém viu, já pesquisamos, né? Normalmente, se for no Rio de Janeiro, bota na conta do gerente daquela área ali, né? É o gerente do tráfico tal. Mas se for assim, por exemplo, uma cidade qualquer, né? Apareceu um corpo na praia, né? Vai investigar quem tinha raiva de quem, não sei o quê. Não, na verdade, não tem. Tem indícios de autoria. Quem foi? Não sabe. Apareceu o corpo na praia e não consegue identificar. Arquivamento. Esse que é os casos clássicos. E é muito, né? Pô, é muita coisa arquivada. Muito. Só foi assaltada e ninguém viu. Ela não viu, ficou nervosa, ninguém viu, ninguém sabe. Não tem denúncia. Estava vendo que, por exemplo, Não sabe, não tem na área quem. do Brasil, que há muito arquivamento, a maioria dos inquéritos não chega ao fim, né? A uma conclusão, a uma autoria, um autor, né? O culpado. Lá no Chile parece que já eles têm isso aí bem regrado, a maioria deles eles conseguem chegar à autoria a punir, né? Não. Não sei se é investimento ou sistema de sistema lá que é mais eficaz, sei lá. Mas Pequeno enfim, país, né? País pequeno, tem como. O também, né? país é Lógico, é. muito pequeno e a maioria das pessoas está em Santiago, né? Concentrado. Na Santiago, região metropolitana. Eu acho que posso estar chutando aqui, mas acho que é em torno aí de mais de 60, 70, acho que até bem mais da população do Chile está em Santiago e na região metropolitana. Ou seja, está todo mundo ali, cara. Bota a câmera, o país é pequeno. Fica lá a Cordilheira dos Andes. Ou você não tem como você passar para cá para fugir. Só foge pela água. Ou então vai pelo deserto do Atacama. Todo mundo, mais de 60% está concentrado na região metropolitana. Bota a câmera em tudo, não tem como alguém fugir aí, né? Não tem. Então, assim, é muito pequeno. Acho que é 10 milhões de habitantes, né? Só São Paulo tem mais de 40. O tamanho de São Paulo. 4 Chiles de pessoas, né? Falando de tamanho de extensão, de população. Não sei qual é a população deles, mas acho que é 10 milhões. Então, é muito pequeno. Então, assim, é igual a investigar no interior, né? Alguém vai ter visto. Não tem como você não solucionar. Alguma fofoqueira viu alguém passar, o delegado vai lá, mandou a gente lá, pergunta para a dona fulana de tal, que ela vê tudo aqui. Ela vai saber quem foi. Agora, Brasil é muito grande, muita, né, muito morro, eu não sei. Trabalho direto, só converso com meu sobrinho, mas é muita coisa arquivada, né? E também muita demanda, né, cara? Às vezes também você pode ter um país pequeno, menos demanda, você se debruça mais tempo sobre o assunto. No Brasil, primeiro está faltando pessoas, né? Tanto é que está vários concursos abertos, Polícia Civil do Paraná, Rio Grande do Eu vi Norte, abril, Pará. eu peguei Pois uma é, lista aqui ontem, pois é, sério, vários concursos. quase os 15 estados aí abriu para PC, só Aham. PC, fora o resto. Pois é, tem polícia militar, tá faltando gente. Você tem uma demanda excessiva. Você passou o olho ali, fez umas diligências, meu irmão. Vai ficar se debruçando aquilo, daqui já chegou mais 3 inquéritos para você dar conta. E você tem que digitar, escrivão, finalizar, mandar para o MP, é uma demanda. Aí você fala, não, não tem, não vou autoria. Poderia se debruçar, fazer mais diligência, procurar? Poderia, mas a demanda é grande, né? A demanda é grande no Ministério Público, na delegacia de polícia, no juiz. O juiz toda hora chega processo. Aí ele vai dizer, não, volta lá, não aceito não, investiga mais.
sabe? Tem outros que estão mais claros que ele vai decidir, entendeu? Ele tem que se debruçar para decidir. Então, entretanto, vamos lá, ainda sobre arquivamento. Entretanto, apesar de o arquivamento do inquérito policial, a princípio, não fazer coisa julgada material, existem exceções, ou seja, situações em que o arquivamento irá produzir coisa julgada material. Não será possível retomar as investigações. Fechamos. Arquivamento por atipicidade do fato. Neste caso, há entendimento pacífico no sentido de que não é mais possível reativar futuramente as investigações. Isso é absolutamente lógico, já que não faz o menor sentido permitir a retomada das investigações quando já houve o arquivamento, devidamente homologado pela instância revisora, pela atipicidade da conduta e irrelevância do fato penal. Vamos ver o que ele botou no 6, STF, inquérito. Arquivamento pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, ou seja, não, a tipicidade e arquivamento de punibilidade. Tanto doutrina quanto jurisprudência entende que se trata de decisão que faz coisa julgada material, ou seja, não admite a reabertura do inquérito policial. Exceção. Entende-se que se o reconhecimento da extinção de punibilidade se deu pela morte do agente, artigo 107, inciso 1 do Código Penal, mediante interpretação de certidão de óbito falso, o agente não estava morto. É possível reabrir as investigações. Ou seja, extinção da punibilidade eu não posso mais punir a pessoa, porque eu vou fazer o inquérito, reabrir o inquérito. E aí pode ser prescrição, decadência, né? Ou pode ser o caso da morte, né? Mas aí a pessoa fraudou a sua morte e aí reabre o inquérito. Sobre o arquivamento com base na excludente de ilicitude ou culpabilidade. Embora haja divergência jurisprudencial a respeito, o STJ possui entendimento majoritário nesse sentido, de que já faria coisa julgada material. O STF, porém, vem decidindo pela possibilidade de reabertura das investigações, caso surjam novas provas, mesmo no caso de arquivamento em razão da presença da excludente da ilicitude ou excludente de culpabilidade, ou seja, o STF vem entendendo que arquivamento com base excludente da ilicitude ou excludente de culpabilidade não faz coisa julgada material. Sugiro adotar esse entendimento na prova só sugestão, apenas em caso de questão que peça especificamente o entendimento do STJ, é que recomendo seja usada a posição do STJ. STF, na verdade. Mudou? Ah, tá. Ele não destacou aqui, porque tem um entendimento. Tá, então, vamos lá. STJ faz entendimento material. Faz de coisa julgada material, ou seja, não cabe reabrir mais. O STF acha que não, que cabe reabertura. No caso de excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Você lembra que a gente estudou esse excludente de ilicitude? Né? Então, legítima defesa, você tem, né? Caso de necessidade. Uhum. Cara, me esqueci agora de cabeça, depois a gente volta. Tem que revisar, revisar, revisar sempre, né? Então, a legítima defesa, exercício legal do direito Estado de regular, necessidade. estado de necessidade e são cinco. São 5. São cinco. São cinco excludentes da ilicitude. Tem que estar na forma excludentes da ilicitude. Vou botar rapidamente. Exercício legal do direito, não, né? Excludente. Peraí, vamos lembrar. Vamos para lembrar. Excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não podemos errar, não podemos deixar de... Não, só três, desculpa. É porque um se divide em dois, são quatro. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito dever legal ou exercício regular do direito. Aí tem um entendimento para cada um, certo? Sim. Excludente de culpabilidade. Esse aqui ficou melhor, tem até um mapinha mental. A gente não estudou esse aqui não, que é inimputabilidade, erro de proibição, discriminantes putativas, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Verdade. A gente não Não estudou tinha, isso, não. porque não Acho que não pediu. tinha, não. Não Não tinha, se pedia. eu não me engano. Uhum. Não cai no DPEM, mas aí cai para a Polícia Civil, então a gente vai ter que fazer uma adequação depois aí no estudo. Vamos lá. Tá vendo aí meu PDF novamente?
Estou vendo sim. Sim, vamos lá. E arquivamento do inquérito policial, regramento de acordo com a Lei 13.964 de 2019, suspenso pelo STF pela DI 6298. Porque a gente estudou agora todo o arquivamento para finalizar, mas a gente sempre reparou que agora, quando chega em alguns tópicos, né, sempre volta de novo. Pacote anticrime, pacote anticrime. Quando acabar, né, o julgamento aí da ADI, aí vai ter só uma versão da história, né? Vai ter, não vai ter. Hoje a gente está vivendo uma versão que está em vigor, uma versão que era para estar em vigor, mas está suspensa, não? Porque existe o pacote anticrime. Na hora que o pacote anticrime entrar em vigor, deixar de estar suspenso, ele revoga tudo aquilo que a gente estudou e vai ter só um modelo, né? Hoje a gente está misto. Atenção, o regramento a seguir não está aplicável. O STF suspendeu temporariamente, porque, de novo, você lembra que eu expliquei, acho que uma aula atrás ou 2 aulas atrás? O fato de estar suspenso não significa que a lei não existe. O que isso Lembro. implica para o mundo dos concursos? Implica o seguinte: se o cara botar numa questão que, de acordo com o pacote anticrime, então tu tem que julgar de acordo com o que a lei, apesar dela estar suspensa, não ter aplicabilidade imediata, mas ela está em vigor, ela só está suspensa. Tanto é que se amanhã o Supremo disser perder o objeto aqui por algum motivo, perder o objeto não vai porque é a própria lei que está o objeto aqui da ação, mas por algum motivo, quem pleiteou a DIN retirar esse pedido, também não pode, o direito constitucional foi mal, não tem como exemplo. Enfim, julgar o mérito e porque assim, depois que você entra com a DIN, você não pode mais retirar o pedido. É por isso que eu ia dar um exemplo esdrúxulo que não existe na prática. Mas julgou o pedido, está tudo ok, ela passa a vigorar, não vai ter uma nova publicação, uma nova promulgação da lei, ela já está em vigor, ela só está suspensa. Então, ela está valendo, mas não tem aplicabilidade, entendeu? Então, é essa a questão, por isso que ela pode cair numa prova. Ela pode ser solicitada, porque nos editais eles colocam que fará parte do edital a legislação em vigor, né? A legislação publicada, a legislação, ou seja, não fala assim, excluindo a legislação suspensa, não. Está suspensa, mas não tem nada a ver, são questões jurídicas. O regramento a seguir não está aplicável. STF entende, STF. Se o cara botou um caso prático, aí, por exemplo, questões de prova, aí eu estou elucubrando questões de prova. O cara botou um caso prático, fulano de tal, Beltrano, né, fez isso, fulano fez aquilo, né, Mário fez aquilo, Mévio fez aquilo outro. E ele pede, na situação hipotética, ele está dizendo que isso é um caso real do dia a dia. Tu vai julgar com o que está posto, que está funcionando, que está aplicável. Se ele colocou uma situação e fala de acordo com o pacote anticrime, aí tu tem que julgar de acordo com o que está suspenso, mas está em vigor. Se ele não citar nada, tu vai usar o quê? 10 dias, se está preso, 30, se está solto. É essa a regra geral, é isso que está em vigor, apesar de ter mudanças à frente. Vamos lá. Até o julgamento definitivo da ADI 6298, 6299, 6300, 6305. Este tópico serve apenas para a comparação entre o regulamento vigente e aquele regulamento que provavelmente irá vigorar no futuro breve, eis que provavelmente no mérito não será considerado inconstitucional o novo regulamento. Se você, caro, não tiver interesse, pode pular esta parte. A gente tem interesse. A Lei 13.964, de 2019, chamado Pacote Anticrime, modificou profundamente diversos pontos do processo penal brasileiro, dentre eles o procedimento para arquivamento do inquérito policial. A sistemática antiga, ainda aplicável em razão da suspensão da eficácia do novo regulamento, mudou. Não há mais requerimento de arquivamento do inquérito policial ao juiz. O arquivamento é realizado diretamente pelo Ministério Público, pelo regulamento cuja eficácia está suspensa. Então, aquele ordem de ir para o juiz no sistema de justiça criminal nosso já mudou. Se o MP arquivou, não tem mais o juiz homologar, não. O próprio MT, o próprio Ministério Público ordena o arquivamento do inquérito policial ou do PIC, agora vai ter o PIC, né? O PIC é o procedimento investigatório criminal. Você lembra que eu falei que tem uma briga hoje na justiça, que é essa aqui, mas também do ponto de vista filosófico, de que no nosso sistema de justiça, delegado é o cara que faz o inquérito. O promotor é o cara que faz a denúncia, o juiz é o cara que julga, nosso sistema. Só que já vem tendo, que nem eu falei,
Já tem inquérito sendo aberto pelo próprio judiciário, né? O Ministério Público já pode investigar, entendeu? Fazer inquérito policial que ele chama de PIC, né? Que é um inquérito policial, na realidade, no final das contas, né? Uma mosquinha entrou aqui. Ordenado o arquivamento, o MP, o membro do Ministério comunicará o arquivamento à vítima ou ao investigado e à autoridade policial. O membro do Ministério Público encaminha os autos para a instância de revisão ministerial, que é a Câmara de Revisão, né, que eu falei, ou né, não sei qual é o nome nos estados. O órgão do MP que fará a revisão da decisão para fins de homologação. Então, ou seja, estão considerando essa Câmara de Revisão. É porque as câmaras de revisão não existiam inicialmente na época do Código de Processo Penal. Então, isso aí já é construção nova, os ministérios públicos foram evoluindo. O Ministério Público nasceu na Constituição de 88. Aí vai dizer, cara, Ivan, tu falou uma besteira aí. Não, é porque nada assim. O Ministério Público do formato que a gente tem hoje. O Ministério Público sempre existiu. Só que no formato que a gente tem hoje, ele nasceu em 1988, com a nova Constituição. Tanto é que as pessoas que eram do Ministério Público em 1988 tiveram que optar, né? Tiveram que fazer opção. Ou se mantinham no Ministério Público, ou iam para as carreiras da Advocacia Geral da União. No que eu estou falando do Ministério Público Federal. Então, tinha essa regra. Se você ir lá na ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, você vai ver que tem esse parágrafo lá na Constituição de 88, que o cara tinha um prazo para escolher se ele quer ficar na Advocacia Geral da União, porque era junto antes, ficar na Advocacia Geral da União ou ir para o Ministério Público Federal, que fazia duas funções. Ele tinha, na verdade, conflito de interesse. Uma hora ele era igual um advogado da União, outra hora ele era igual procurador, igual é hoje no Ministério Público Federal. Então não tinha a Câmara de Revisão, essa estrutura depois veio na lei orgânica, veio, né, foi modificado depois. Vejam, portanto, que a despeito de ter mudado a sistemática, continua havendo controle de decisão de arquivamento. Cabe agora ao próprio membro do MP, após ordenar o arquivamento e realizar as comunicações legais, encaminhar os autos do procedimento para a instância revisora, um órgão superior do Ministério Público, geralmente chamado de Câmara de Coordenação e Revisão, que é o nome que tem aqui no Ministério Público Federal. Vale frisar que a revisão do arquivamento pode ser ainda por requerimento expresso da vítima ou do representante legal, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da comunicação do arquivamento. Valor probante dos elementos colhidos no inquérito policial. Por ser um procedimento em que não há contraditório pleno e ampla defesa, o valor dos elementos de convicção obtidos na fase de investigação é relativo. Todavia, o juiz pode usar as provas obtidas no inquérito para fundamentar sua decisão. O que o juiz não pode é fundamentar sua decisão somente com os elementos obtidos no inquérito policial. Isso aqui cai muito em prova, despenca. Daqui é direto, depois a gente vai vendo as questões. Eu já respondi também várias questões sobre isso. O juiz não pode fundamentar sua decisão somente com os elementos obtidos durante o inquérito policial. Ou seja, ele não pode fundamentar a decisão dele. Tem que fazer novamente oitiva, tem que ouvir novamente testemunhas. Só ele não utiliza do inquérito aquelas provas que não dá para ser refeitas, né? Tipo o corpo de delito de uma pessoa que foi, sei lá, teve Até porque é um ato agressão. administrativo, né, também. Aham. Vamos lá, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ou seja, prova que não dá para repetir, não tem como fazer de novo. Corpo de delito, não tem como refazer. A mancha, a marca, sei lá, né, aquela coisa ali que fica no corpo da pessoa, não tem como refazer agora, já sumiu, né? O roxo, o que for. Vejam, Desliguei a câmera portanto, aqui que eu tô com bateria baixa, né? tá. Fala Vejam, lá. portanto, que esta liberdade do magistrado não é absoluta, pois o magistrado deve fundamentar suas decisões, as provas devem constar dos autos do processo, as provas devem ter sido produzidas sob o crivo do contraditório judicial, assim as provas exclusivamente produzidas na fase da investigação, inquérito policial, não podem, por si sós, fundamentar a decisão do juiz, à exceção das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Boa parte da doutrina sustenta que a impossibilidade de utilização dos elementos escolhidos na investigação como únicos para fundamentar a decisão somente se aplicaria à decisão condenatória.
não havendo qualquer razão para não se admitir uma sentença absolutória, baseada apenas em tais elementos, já que dela não resultaria qualquer prejuízo ao acusado. Poder de investigação do Ministério Público aqui. Olha lá, atualmente o entendimento pacífico é no sentido de que o Ministério Público tem sim poderes investigatórios. Essa aqui é a lide aí, né, nova. Já que a Polícia Judiciária não detém um monopólio constitucional dessa tarefa. Resumidamente, o MP pode investigar, o Ministério Público pode investigar por meio de procedimentos próprios de investigação, que hoje é o PIC, é igual o PIX, né? PIC, Procedimento de Investigação Criminal, ou Uma boa MP, memória associativa, né? é, MP não pode instaurar e presidir inquérito policial. Ou seja, ele pode investigar, mas ele não pode instaurar e presidir, porque o inquérito policial tem todo um processo, né? Tem uma portaria de instauração, iniciamento e tal. Assim, o MP pode investigar por meio dos seus PICs, procedimentos investigatórios criminais, mas não pode instaurar, conduzir e presidir o inquérito policial. Ou seja, ele faz investigação, mas não tem todas as regras do inquérito policial lá. Então, né, fazer várias busca e apreensão, ir armado na casa do cara, Pode a entendeu? alçada dele, né? Uhum. É porque hoje em dia tem muitos crimes, assim, posso entender também nesse sentido, tem muitos crimes hoje que são puramente, vamos dizer assim, digitais, né? Tem crimes totalmente, né, formais, totalmente eletrônicos, né? Por exemplo, assim, esses crimes de colarinho Pois é, eu branco. caí num desse aí, eu te falei, né? Uhum. Crime de colarinho branco não tem muito, né, muito procedimento de diligência, essas coisas, né? Às vezes é prova puramente documental, né? Uma licitação e tal, não sei o quê, você pega os documentos ali, não tem muita uma improbidade administrativa. É documentos, é papel, burocracia do serviço público. O Ministério Público pode ir lá solicitar, precisa nem passar. Assim, nesse sentido, até entendo, mas não estou defendendo. Né? Eu acho que deveria continuar separado. O delegado, né, vai solicitar aqueles papéis, não sei o quê, fazer um relatório para mandar para o Ministério Público. É só papel, não tem nenhuma diligência. Né? Que o próprio Ministério Público, às vezes, lá no Serviço Público, a gente recebe, né? Ofício do própria Procuradoria dizendo, ó, quero esse documento desse processo. Você vai mandar o PDF inteiro, já vai saber se tem rolo ou não. Eles têm os analistas deles também, né? E quando chega esse processo inquérito, eles têm também a galera deles lá, entendeu? Que está lá na lista processual do MP e vê, opa, isso aqui, tá aqui e tal. Também tem um nível bom de interpretação, né? Do que é, do que não pode ser, para ajudar o procurador e dizer, não, doutor, tem que fazer denúncia. Tá aqui, ó, pá, junta as coisas. Bom, eu acho que não dá para a gente iniciar os exercícios, 7h50, o meu já é 8 horas, né? Até tocou aqui. E amanhã, ou hoje, né? Deixa eu parar aqui. Hoje a gente vai conversando, as coisas vai dar, não sei, cara, até. Deixa eu parar aqui, ó.